A questão, dentro do contexto em que se apresenta, diz que Bernardo, um jovem distraído, e a questão do distraído remete a esta situação. Ele comprou uma lâmpada na qual aparecia indicado 60 watts, 220 volts, quando na sua casa a tensão disponível era de 110 volts. Então verifiquem, essa é uma lâmpada que tem potência de 60 watts para operar em 220 volts. Porém, na casa do Bernardo, a tensão é de 110. Esta não é uma lâmpada adequada para a sua casa. Porque se ela é própria para 220 e eu ligo em 110, ela não terá o seu desempenho normal. Ela vai aparecer mais fraca. Ela irá brilhar menos do que o natural. Ela não irá queimar, porque ela necessita de 220, eu estou fornecendo 110 volts. Se fosse o contrário, esta lâmpada queimaria. Um equipamento que é próprio para 110, se ligado em 220 volts, queima. Nesse caso, eu já sei que ela não queima, mas não tem o seu desempenho normal. Então a pergunta é, quando essa lâmpada for ligada em sua casa, o brilho da mesma, quer dizer, a potência que irá apresentar, comparado com o que seria observado se fosse ligado na voltagem adequada, será. Bom, nós não temos dúvida de que se ela é própria para 220 e eu ligo em 110, ela perde potência. Portanto, a sua potência será menor. A questão é discutir se 2 vezes menor, se 4 vezes menor ou se 110 vezes menor. E além do mais, discutir se a lâmpada queima ou não queima. Já sabemos que não queima. De que forma poderemos avaliar o quanto ela perde de potência, o quanto a sua potência diminui? Existem algumas maneiras aparentemente diferentes de medir potência. As expressões principais seriam: potência pode ser medida fazendo o produto UI, onde U é a tensão no aparelho e a corrente que o atravessa. Podemos medir a potência fazendo o produto RI ao quadrado, onde R é a resistência do equipamento e é a corrente que passa por ele. E podemos fazer também o uso da expressão U ao quadrado sobre R, onde U é a tensão no aparelho, R é a sua resistência. O problema faz citação a uma lâmpada de filamento. Eu tenho aqui uma lâmpada. O filamento, aquele fio enroladinho que nós vemos lá dentro da lâmpada, que se assemelha a uma mola, ele é, a rigor, um resistor. Quando a corrente elétrica o atravessa, ele fica incandescente e temos a emissão de luz por incandescência. Este fato faz com que essas lâmpadas, na prática, sejam lâmpadas de baixo rendimento. Nessas lâmpadas, nós temos, primeiramente, conversão da energia elétrica em energia térmica e a energia térmica em luz. Estas conversões todas fazem com que haja uma perda muito grande sob a forma de calor, o que faz com que esses equipamentos tenham potência da ordem de 5 a 10%. Aqueles que pretendem economizar energia elétrica devem fazer escolha de lâmpadas fluorescentes, onde a conversão de energia elétrica em energia radiante se dá de forma direta, não há essa produção de calor. Por isso elas são mais eficientes, elas chegam a ter cerca de 50% de eficiência. E hoje em dia existem as lâmpadas de LED que são muito mais eficientes. Evidentemente que o fator custo dessas lâmpadas é que ainda inibe a utilização em larga escala. Além disso,
ainda não são desenvolvidas lâmpadas de LED de potências muito elevadas, mas já há uma oferta bastante razoável no mercado e aquelas pessoas que podem, que têm condições de adquiri-las, é o ideal, porque a médio prazo representa uma significativa economia de energia. Mas voltando ao nosso problema, há dentro da lâmpada o filamento que, fisicamente falando, se constitui num resistor. E este resistor, considerado ideal, consideradas as condições de que a sua resistência elétrica não irá se modificar, será a mesma, quer ele seja usado em 110 ou em 220 volts, nós estamos admitindo utilizar um resistor ôhmico, quer dizer, um resistor que tem resistência constante em qualquer voltagem. Vemos que no problema, a resistência do filamento será um fator constante, mas o que vai mudar é a voltagem. Portanto, nós vamos concentrar a nossa análise em potência, voltagem e resistência. Portanto, faremos uso desta expressão aqui. Não seria interessante fazer uso nem desta expressão, nem desta outra, por uma razão muito simples. Se o equipamento é próprio para 220 e eu ligo em 110, a corrente elétrica não é a mesma. Portanto, eu vou trabalhar com um elemento que está variando. E aqui eu vou trabalhar com um elemento que está constante. Eu vou apenas analisar esta variação da voltagem. Então, vou escrever a expressão potência igual a U² sobre R. Como a resistência está sendo considerada constante, ela não muda, seja ligada em 110, seja ligada em 220, nós vemos aqui que há uma proporção direta entre potência e voltagem. Este expoente 2 nos leva a dizer que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da voltagem. E qual é a interpretação matemática que se dá a esta afirmação? Se as grandezas são diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta e vice-versa. A lâmpada é própria para 220 volts, no entanto, vai ser ligada em 110 volts. Em 220, ela teria uma potência de 60 watts. Eu quero descobrir que potência terá em 110. Fazendo apenas a análise da proporcionalidade, nós verificamos que a voltagem foi reduzida à metade. Matematicamente falando, dizemos que isto aqui foi dividido por 2. Consequentemente, isto aqui também será dividido, porém, por 2². E 2² é 4. Traduzindo, reduzir a voltagem à metade implica reduzir 4 vezes a potência do aparelho. Portanto, a potência da lâmpada será a potência atual, 60 watts, dividido por 4. 60 dividido por 4, ela terá uma potência de 15 watts. Na questão, não se tinha como objetivo determinar qual seria o valor da potência. O objetivo era apenas enxergar esta proporcionalidade e verificar quantas vezes esta potência ficaria menor. Então, vimos aqui que ela fica 4 vezes menor. Se voltarmos lá ao texto, quando essa lâmpada for ligada em sua casa, o brilho da mesma, comparado com o que seria observado, se fosse ligada na voltagem adequada, será 4 vezes menor e a lâmpada não irá queimar. Portanto, D é a alternativa correta. Temos no momento
a questão número 8, que vai nos levar a ser capazes de fazer a leitura de informações num sistema que é bastante parecido com um gráfico, mas que tem um formato diferente. Ela fala sobre os registros das velocidades de um veículo ao longo de um dia. Equipamento bastante comum nos veículos nos dias de hoje. O enunciado informa que um veículo de transporte de cargas está equipado com um tacógrafo. Tacógrafo, portanto, é o nome deste instrumento. O mesmo registra sobre um disco de papel as velocidades desenvolvidas por esse veículo ao longo de um dia. Eu tenho aqui os registros da velocidade do veículo num determinado dia, a partir das 6 horas, e ele retornou ao ponto de partida analisando as 20 horas. Portanto, olhando cuidadosamente aqui para a figura, essas linhas circulares correspondem a valores da velocidade expressos em quilômetros por hora. A linha aqui mais próxima do centro corresponde ao valor 0. E cada linha subsequente corresponde a um acréscimo de 20 km por hora na velocidade. Portanto, nós temos aqui 0, 20, 40, 60, chegando até o limite de 120 km por hora. Numa primeira análise, verificamos, portanto, que às 6 horas da manhã ocorreu o início da movimentação e nós temos aqui blocos de 1 hora, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Portanto, das 6 às 7 horas da manhã, ele se manteve com uma velocidade relativamente baixa, de 20 km por hora, aumentou para 60 km por hora entre 7 e 8, para 80 km por hora e assim sucessivamente. Aqui observamos entre 12 e 14 horas que o veículo esteve parado, portanto ele saiu às 6 horas da manhã, trafegou até às 12 horas, quando então parou. Nós vamos admitir aí que ele tenha feito uma parada para almoço, para descarregar o material, já que é um transporte de cargas. A partir das 14 horas ele se movimenta novamente e conclui a sua movimentação às 20 horas, onde ele permanece parado, vejam, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então nós estamos supondo ter se tratado de um movimento de ida do veículo, descarregou, almoçou e retornou à sua base. Basicamente, essa seria a forma de analisar a figura. Analisando os registros desse disco, verifica-se que essa é uma questão em que necessariamente precisamos ler cada alternativa e verificarmos se ela é ou não correta. E aí, vamos novamente recorrer à figura. A alternativa A informa que entre 6 e 20 horas o veículo esteve sempre em movimento. Isto já vimos que não é verdadeiro, porque no período entre 12 e 14 horas a velocidade valia 0, indicando que naquele período ele estava parado. Então, a afirmação de que ele esteve sempre em movimento não é correta. A letra B, alternativa B, informa que entre 6 e 12 horas a velocidade média do veículo foi maior do que entre 14 e 20 horas. Aí nós vamos precisar fazer um cálculo. Eu vou precisar calcular a velocidade média entre 6 e 12 horas e depois a velocidade média entre 14 e 20 horas, para que nós possamos dizer se esta afirmativa é ou não verdadeira. Em primeiro lugar, qual é o caminho para a obtenção da velocidade média? Eu obtenho velocidade média fazendo ΔS, que corresponde ao deslocamento do veículo, sobre ΔT. Nós temos então ali a considerar
as seguintes situações. Entre 6 e 12 horas, qual foi o ΔS, qual foi o deslocamento do veículo? Nós vamos calcular passo a passo. Eu teria que calcular quanto ele deslocou entre 6 e 7, entre 7 e 8, entre 8 e 9. Mas nós não podemos deixar de considerar que o fator tempo é um fator tremendamente precioso nesta prova do Enem. Se o candidato dispõe de 90 questões para serem resolvidas em 270 minutos, que são 4 horas e meia, isso dá ao candidato uma média de 3 minutos por questão, sem considerar o tempo de marcação do cartão. E se o candidato puder agilizar a solução, evidentemente que esse tempo lhe será benéfico naquelas que são um pouco mais demoradas. Mas de que forma poderíamos agilizar a solução sem precisar fazer esse cálculo tão detalhado? Ora, a velocidade média é comparação entre deslocamento e tempo. Entre 6 e 12 horas se passaram 6 horas. Entre 14 e 20 horas também se passaram 6 horas. Portanto, o tempo é o mesmo. A velocidade média será maior onde o deslocamento for maior. O tempo é o mesmo. Onde tivermos maior deslocamento, teremos maior velocidade média. E podemos ver aqui no gráfico que este espaço aqui, que eu vou procurar preencher, ele vai representar o deslocamento do veículo nas primeiras 6 horas. Das 14 até as 20, vamos fazer numa cor diferente, para que você possa observar, entre 14 e 20, o espaço seria todo este aqui, ó. É visualmente nítido que este espaço aqui, que representa o deslocamento entre 14 e 20 horas, é maior do que este aqui. Se aqui, entre 14 e 20 horas, há um deslocamento maior, a velocidade média neste intervalo será maior do que naquele. Se o candidato tiver dúvidas, pode fazer o cálculo de cada pedacinho. Mas visualmente é suficiente para constatar que aqui temos um deslocamento maior do que lá. Portanto, a velocidade média entre 14 e 20 horas é maior do que entre 6 e 12. Ele diz exatamente o contrário, que entre 6 e 12 a velocidade média foi maior. Está errado, ela foi menor. Houve um deslocamento menor nesse período. Alternativa C diz: a máxima velocidade atingida pelo veículo foi de 100 km por hora. Eu vou apagar ali, para que nós possamos reforçar aqui a nossa visão sobre o disco, e vemos que a máxima velocidade que o veículo atingiu, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, foi na casa dos 120 km por hora. E ele está informando que a máxima atingida foi de 100 km por hora. Errada, portanto, a alternativa. Letra D. Durante a maior parte do movimento, o veículo desenvolveu velocidade de 100 km por hora. Nós, mais uma vez, precisamos fazer uma verificação. Na parte da manhã, ele em nenhum momento teve a velocidade de 100 km por hora. Ele teve 20, 60, 80, 120. Evidentemente que esses saltos, na prática, não se dão dessa maneira. Ele vai progressivamente evoluindo de uma para outra. Mas numa análise, verificamos que a velocidade 100 não foi atingida, né? não predominou nem na parte da manhã e muito menos na parte da tarde. Portanto, afirmar
que durante a maior parte do movimento ele desenvolveu velocidade de 100 km por hora, está errado. Nós podemos dizer seguramente que durante a maior parte do movimento a velocidade mais utilizada foi a de 120 km por hora. A alternativa é: a distância percorrida entre 6 e 12 horas foi menor do que a percorrida entre 14 e 20. Quando analisamos a alternativa B, fizemos essa constatação de que a distância percorrida entre 6 e 12 horas, que correspondeu a esse espaço aqui, é menor do que a percorrida entre 14 e 20. Portanto, a alternativa E é a que responde corretamente à nossa questão.